Prosseguindo a nossa matéria de anjos, homem e pecado, hoje, na nossa sequência, nós estamos terminando de falar sobre o homem. Falamos sobre os anjos e estamos terminando a matéria sobre o homem, doutrina do homem. Nós comentamos na semana passada, sobre o homem, corpo, alma e espírito. Começamos a falar sobre as suas faculdades. Comentamos, primeira parte, sobre o corpo. Corpo, a parte matéria, parte material, que Deus criou do pó da terra. Falamos que o corpo tem os dois extremos que as pessoas usam. Uns idolatram o corpo e outros castigam o corpo, achando que castigando o corpo estaria resolvendo o problema do pecado, né? Mas o pecado não é pelo corpo, mas é pela alma. Então ele pode prejudicar o corpo, ele pode massacrar o corpo, que o pensamento não muda. Então ele só vai se ferir, mas não resolve o problema do pecado. Então nós falamos sobre o corpo, a sua atuação, sua função na vida do homem. Começamos a falar sobre as faculdades da alma. Nós vimos na página 137 que, localizando as faculdades da alma, ela está classificada no intelecto, sentimento e vontade. Intelecto, sentimento e vontade. Nós comentamos a mordomia do intelecto, que é a parte de atuação na nossa vida que fala de inteligência, né? Intelecto, inteligência. Nessa parte da inteligência se localiza o pensar, o julgar, o decidir. Tudo está nessa área do intelecto. Ela deve ser bem cuidada, que é onde nós vamos pensar, decidir, julgar. É a área do intelecto, a área do pensamento. Nós comentamos também, na página 138, a subfaculdade do intelecto, ainda fazendo parte da alma. Nessa sequência do intelecto, é como se eu tenho aqui intelecto e abaixo dele eu tenho mais 3 pontos voltados à atuação na alma, que é imaginação, memória e razão. Nós comentamos sobre imaginação. Na área da imaginação é onde podemos ter o que a Bíblia nos ensina, que alguém pode imaginar, pensar e no outro dia agir. É aquela imaginação. Vou amanhã proceder de tal forma. Pode ser no lado negativo, como pode ser no lado positivo também, né? Na área da imaginação, também é aquela área onde podemos, o irmão até coloca na sua matéria aqui no livro, é onde são moldadas as ideias, onde são moldadas as calúnias, injúria, difamação, contenda, destruindo família, tudo vem na imaginação. Uma área bem perigosa e que deve ser bem controlada para não causar todos esses problemas, né? Ele cita aqui, é aqui que se trama eu pensei que era assim, imaginei que era desta forma, imaginei ter visto, e às vezes ele não viu. É uma imaginação, né? Perigosa. Vimos também no campo da mordomia, da memória, a ação da memória na alma
em cada um de nós. E na memória fica aquilo que está gravado lá. É onde nós podemos tirar coisas para fazer com que nós voltamos a viver no sentido de lá no passado aconteceu isso, isso, isso. Então é aquilo que com um computador que está ao nosso dispor. Mas o importante é que nessa memória a gente fecha aquelas portas ruins e fica só com as positivas, né? Com as boas, com as que não vão ser prejudicial. Porque as memórias ruins passam a nos fazer reviver o que nós já passamos lá no passado. E tem a razão, a mordomia da razão, ou a ação da razão na vida de cada um de nós. Pela razão, o homem é capacitado a pensar, julgar, distinguir o verdadeiro do falso, entender o bem e o mal. É na faculdade da razão, é nessa área que nós somos definidos como seres racionais, não é assim? Somos seres racionais, porque temos essa faculdade na alma da razão. Nós temos essa capacidade que Deus coloca e cria o homem com tudo isso para que ele viva com essa capacidade da razão. Página 142, sentimento. Então, nós vimos intelecto, depois vimos imaginação, memória, razão e agora sentimento. Essa é a parte também complicada, porque é onde ficam os nossos sentimentos. Tem pessoas mais sentimentais e pessoas um pouco menos sentimental, né? Aqueles que, por qualquer coisa, fica bastante difícil para ele enfrentar algumas dificuldades, porque ele é bastante sentimental. Na área do sentimento, temos assim, motivado ou atormentada pela insegurança da vida presente, e mais ainda pela incerteza da vida após a morte, a alma do homem sem Deus, não é o nosso caso, né? Sem Deus, apresenta um alto grau de inconstância e vulnerabilidade. Crises de natureza psíquica, doenças psicomáticas, e se multiplicam, o homem sem Deus não tem paz. Porque isso acaba afetando sua vida no dia a dia, a área do sentimento. O descontrole sentimental prejudica o relacionamento entre pessoas, principalmente entre casais, quebrando a estabilidade matrimonial, desfazendo os laços familiares. O descontrole sentimental é uma doença da alma. A pessoa descontrola e... Aqui eu também coloco o seguinte, esse desfazendo os laços sentimentais, estabilidade matrimoniais, entra muito o ciúme, né? A pessoa começa a ser uma pessoa sentimental e ele passa a ser muito ciumento ou muito ciumenta e acaba tendo problema muito sério na área do seu casamento. Ok? Então, a área do sentimento, uma área importante que precisa ser bem administrada por cada um de nós. O sentimento leva a problemas sérios também. Também nós falamos da vontade, que é intelecto, sentimento e vontade. Memória, razão e a imaginação. Então, vontade. A vontade, nós temos o livre-arbítrio de Deus de proceder conforme a nossa vontade. Podemos proceder conforme a vontade de Deus e proceder contra a vontade de Deus. Mas está na alma essa faculdade de ter vontade, querer praticar, fazer alguma coisa. Nós precisamos administrar se essa vontade se está dentro da vontade de Deus. Não tendo, o homem vai fazer por si só. E aí os prejuízos podem ser complicados, né? Então, esses desejos da alma, da vontade. Página 144, ainda sobre nessa matéria
Está escrito assim. Todavia, o homem sem Deus muitas vezes não consegue exercer o domínio sobre a sua vontade, torna escravo dela. Ele tem uma vontade muito mais forte do que o seu domínio, e ele consegue fazer aquilo que ele às vezes nem queria fazer, mas ele não tem domínio e ela se torna depois complicada para ele próprio. E aí, para se dominar essa vontade, o homem espiritual consegue. Ou é mais fácil, né? Então, entram as chamadas cenas do vício, os hábitos e as compulsões. O homem passa a ser dominado pela sua vontade. Por exemplo, uma pessoa que é viciado no álcool, na droga, no fumo, né? Por exemplo, no cigarro, aquela vontade é terrível para ele controlá-la. É difícil. E ele cita assim, muitos não conseguem compreender que o problema do vício não é gerado no corpo, mas gerado na alma. Uns procuram tratar e castigar o corpo, porém sem resultados. Porque ele precisa tratar de uma outra área. A área não da matéria. E aí ele passa para a área, página 145, os criptomaníacos, né? Que ele tem um desejo muito forte de furtar. Ele não quer, mas a vontade é mais forte e ele acaba, mesmo não precisando, ele vai lá e pega alguma coisa. É algo que a sua vontade domina sobre ele. Mesmo aconteceria se cortasse uma língua de uma pessoa dominada pela vontade de caluniar e de injuriar, ou aquelas pessoas que gostam de falar bastante nessa parte. Ele cita assim, mesmo que você cortar a sua língua, ele não fala, mas a cabeça pensa e ele pode escrever, né? Porque não muda, não é a língua que usa falar porque você tem descontrole, mas o controle está na alma. Ele precisa controlar a alma. O corpo por si mesmo não peca, que é a matéria. Ele não pode pecar porque não tem vida própria. A vida está na alma. O corpo é usado pelas faculdades da alma, entre elas a vontade, assim quem peca é a alma. Ela usa o corpo e seus órgãos dos seus 5 sentidos para conduzir o homem à prática do pecado. Então, ele, nesse sentido, não adianta intervir no corpo, intervir na mente, na alma, aonde ele pode ter os bons resultados. E aí é a questão espiritual, né? Página 148. Ok, a questão alma. Então, nós vimos nas faculdades da alma 6 atuações na nossa vida do dia a dia, que é intelecto, sentimento, vontade, memória, razão e imaginação. Tudo isso atua na área da alma. Tudo isso nós estamos em contato com as pessoas aqui no nosso dia a dia. É aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, toda hora. Levantamos e estamos em contato com tudo isso aqui. Tudo isso envolvido na nossa alma. Vamos para a área espiritual agora. A área, o homem natural e o homem espiritual. Que é um homem natural e um homem espiritual. Sempre vocês já ouviram na igreja falar sobre o homem carnal, não é? Não é assim? O homem carnal. O homem carnal não é o homem que tem o domínio sobre a sua vida, a natureza pecaminosa. Correto? O homem carnal é aquele que domina na sua vida a natureza pecaminosa. Ela tem o domínio na vida dele. Por isso, o crente, não vamos falar do crente carnal, crente espiritual, crente salvo é espiritual. Crente carnal é aquele que está num fio perigoso. Ele pode ter problemas e chegar a perder a salvação, porque se ela progredir, ele passa a ser pecaminoso.
Ok? Então, homem natural. E aqui nós temos, nessa página 148, 1 Coríntios 2, 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. E o Paulo cita assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Espírito com letra maiúscula, não é? Não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas o que é espiritual, veja bem aí, o que é espiritual não é o Espírito com letra maiúscula, mas com letra minúscula. Então, é o Espírito do próprio homem, do próprio ser. Então, esse homem, sendo natural, ele tem um espírito, mas ele não entende o que Deus faz. Ele não entende o agir de Deus, ele não entende por que a Bíblia foi escrita desta forma, como Deus... Não, ele não consegue entender, porque ele é natural. E é natural não entender, porque o próprio Paulo diz que o espiritual, sim, esse entende. O espiritual entende, o natural não. Seria um homem natural, eu estou dizendo aqui de um homem natural, que o Paulo cita, é o homem e a mulher, correto? Não quer dizer que é só o ser masculino, é o homem ser homem, homem ou mulher, que não entende as coisas de Deus através da sua naturalidade. E que nessa naturalidade ele vive sob o domínio da alma. Ele tem corpo, alma e espírito, mas ele é uma pessoa natural. E o que é uma pessoa natural? Aí a gente vai ver o que o irmão escreveu aqui, que vocês já leram, e o que se define isso. Ele coloca assim: o que faz a diferença entre um homem natural, que é a mulher também, e o espiritual, é a posição que o espírito e a alma ocupam e atuam dentro dele. Então, a diferença de uma pessoa salva, espiritual, o não salvo, que não conhece Jesus, ou aquele que está sob o domínio da alma. O que difere entre um e outro? Quem está dominando na sua vida, não o corpo, mas quem domina é a alma ou o espírito? Então, nesse caso aqui, por isso ele diz, o que faz a diferença entre um homem natural e um homem espiritual é a posição que o espírito e a alma ocupam dentro dele. Aqui nós vamos ver na sequência. O homem natural, o espírito está subjugado à alma e permanece sobre o domínio dela, da alma. Então, nesse caso, ele é natural, o seu espírito não está morto no sentido de não ter ação nenhuma, mas ele está subjugado à alma. Então, tudo que nós falamos da alma, tudo aquilo das suas faculdades, que são 6, é o que domina. E o espírito não tem ação para impedir aquelas ações da alma. Ele cita aqui também o homem espiritual. Então, nós falamos do homem natural. O homem espiritual, a alma está subjugada ao espírito e permanece sobre o domínio dele. Então, esse é o contrário. É como você virar a situação e dizer, não, todas aquelas faculdades da alma, que são 6 que nós vimos, o espírito domina sobre elas. E tudo aquilo que se torna perigoso, o espírito dominando, ela fica sobre o domínio do espírito, ele vai conseguir agradar a Deus, porque o domínio é espiritual. Então, esse é o homem que a alma tem o domínio. O último ponto, ele diz assim: o espírito e a alma, embora sendo 2, são espírito e alma, não estamos falando do corpo, estamos falando dessa parte espiritual do homem, embora sendo 2, estão intimamente ligados. Um não pode atuar independente do outro. Eles permanecem unidos aqui e permanecerão unidos na eternidade, no céu ou no inferno. E eu coloco um ponto a mais. E o corpo também vai junto aonde for um ou outro. Correto?
Então, são a união, alma e espírito. Quem dominar, leva o corpo junto também. Deu para entender? Então, vamos supor. Se a alma prevalecer, esse homem está morto espiritualmente. A alma prevalece. Então, ele vai para o inferno, leva o espírito e o corpo também ressuscitado, vai junto, vai todo mundo. Vai o homem completo, que eu sempre faço citação, ou a mulher também, né? E aí nós vemos, então, o que é um homem natural. A sequência. Um homem natural. Vamos ver o que o apóstolo João escreve, é de conhecimento de vocês. João, capítulo 3, versículo 3, 5 e 6. Quem achar pode ler. E Jesus respondendo disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O 5. Cinco. Jesus respondendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O versículo 6, irmão. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ok. Nascido do Espírito. O João, ainda no capítulo 1, voltamos um pouco, o mesmo evangelho. Eu vou ler, vocês acompanham, 1, 11 e 12, 13. Ele cita assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, veja bem, todos quantos receberam quem? Jesus. E aos que creram no seu nome, não só receberam, mas creram. Veja bem que uma coisa completa a outra. Recebeu Jesus, mas creram no nome de Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ele se torna filho quando ele recebe Jesus e crê. E aí o versículo 13. Os quais ele se tornou filho como? Porque essas pessoas, os quais, esses que receberam Jesus, que creram em Jesus, esses aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, aqui, esse nasceu, é o que o João depois escreve no capítulo 3 e o versículo 3. João 3 e... o 5. Na verdade, vos digo que aquele que não nasceu da água e do Espírito, veja bem, aqui o Espírito é letra maiúscula, então é aquele que não nasceu. Se ele não nasceu do Espírito, o Espírito Santo, da água, da palavra, não pode entrar no reino de Deus. Então, ele não faz parte da igreja, ele não faz parte do reino de Deus. Por quê? Ele não nasceu do Espírito, o Espírito Santo. O versículo 6, o versículo 3 é a mesma coisa, ele diz: na verdade vos digo que, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele não pode ver e não pode entrar. Ele não podendo ver, não podendo entrar, ele não é nascido de novo. Ele não sendo nascido de novo, ele é um homem natural. Correto? Ele é um homem natural. Porque o versículo 6, que o irmão não também leu, diz assim, e aí Jesus completa, ele diz: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne? Somos nós, o homem natural, nosso corpo, o homem que nasceu, todo mundo. É carne. O que é nascido do Espírito, letra maiúscula, é Espírito, letra minúscula. Então é o Espírito Santo que regenerou, criou um homem espiritual.
E agora ele é um espírito vivificado, porque ele nasceu de novo. Aquele que é o homem natural, o seu espírito é aquele que não nasceu de novo. Ele é o homem que nasceu só uma vez. Não é assim? Não nasceu de novo, não passou pelo novo nascimento. Então esse é o homem natural. Deixa eu corrigir com vocês. Vocês estão nessa página 148. Tem aí escrito, no finalzinho, assim está escrito: amados, agora somos filhos de Deus. Ok? Acharam? Está escrito quem? João 3:2. Só que é 1 João. Coloca um pauzinho aí, que é o símbolo romano, que é a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2, para ficar completo. Houve uma falha da gráfica aqui, não saiu primeirinho ali. Bom, esse homem natural, então, ele não nasceu de novo. Ele é um homem natural, como todos nascem, da carne, do sangue, da vontade do varão. Mas não nasceu da vontade do Espírito, não nasceu de Deus. Ele cita assim: esse homem, o caminho é, entendendo que ele está em pecado, é crer em Jesus. Não crendo, não aceitando Jesus, página 149, nesta condição, vivendo em pecado, este homem vive sob o domínio da sua alma. Ele está no domínio da sua alma. Seu espírito fica subjugado às suas condições de cumprir a sua função, que é estabelecer o contato e manter comunhão com Deus, visto, conforme a palavra de Deus. Então, esse é o homem natural. Ok? Homem natural. Vamos ver agora o homem espiritual. Sempre eu estou fazendo menção que o homem e a mulher é o mesmo sentido. Ok? Página 150, o homem espiritual. 1 Coríntios 2:15. Mas o que é espiritual discerne tudo bem. Pode, e aqui nós temos Jeremias 13:23. Pode o etíope mudar a sua pele? Não, né? O que é um etíope? Um etíope é um africano de pele escura. Ele não tem como mudar e falar: eu não quero ser mais de pele escura, eu quero ser de pele moreninha, ou se não, branca. Tem como mudar? Não tem. O leopardo, mudar as suas manchas, aquele é bonito, mas ele falou: eu quero ser uma pantera negra. Não tem como mudar, né? Não tem. Isto que entende-se nesse sentido, que o homem que é espiritual, ele não é espiritual porque ele só quer ser espiritual, ele tem que nascer de novo. E o homem, nesse sentido, que não é espiritual, ele não consegue ser espiritual, porque ele não consegue mudar por si só a sua condição. Eu quero ser espiritual. Não, se ele não crer em Jesus, se ele não nascer de novo, ele não vai conseguir ser espiritual. Correto? Ele pode até tentar enganar, mas uma hora ele vai demonstrar que não é. Não tem como ser. Ou ele é, mas tem que nascer de novo. Ou ele não é, não vai ter como. Ele pode enganar, mas logo ele cai em contradição e ele demonstra que ele não é espiritual. Não tem outra forma. Então, o homem espiritual. Este é nascido do Espírito, está no comando o Espírito está no comando e ele é, então, uma nova criatura. Temos aqui 2 versículos, João 3:6, que eu já li, e Efésios 2:1. E vos vivificou estando mortos em ofensas e pecados. Então, o homem espiritual foi vivificado. Ele estava morto em ofensas e pecados, mas foi vivificado. Então, agora ele tem vida espiritual. Vida espiritual. Página 151. Já vos despiste do velho homem com seus feitos.
e vos revestiste do novo, e que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. Veja que esse versículo aqui, ele fala, Paulo usa aqui dizer, despiste do velho com seus feitos e revestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. Lembra que nós dissemos lá no começo? O homem criados, e as expressões foram, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o Paulo está dizendo aqui que esse novo homem, agora ele é nascido de novo, ele volta a refletir a imagem daquele que nos criou, o próprio Deus. Este é o homem chamado espiritual, morrendo nessa condição. Veja bem, morrendo espiritualmente. É o último parágrafo dessa página 150. Morrendo nesta condição, o espírito levará a alma para o céu. Então, morrendo o homem natural, a alma leva ele e o corpo para o inferno. Morrendo o homem espiritual, na condição que ele nasceu de novo, mantendo-se até a morte, o espírito leva ele para o céu, junto com a alma e com o corpo. Ok, essa parte? Página 152. Faculdades ou atributos do espírito humano. Nós vimos faculdades e atributos da alma. Agora vamos ver a parte do espírito. A parte do espírito. Na alma, a atuação dela, só repetindo, intelecto, pensamento, sentimento, vontade, imaginação, memória e razão. É a ação que a alma age em nossa vida. Sempre no que nós vivemos aqui no nosso dia a dia. E a parte espiritual, quer dizer, o espírito do homem. No espírito só existe duas faculdades, duas formas de ação, que é fé e consciência. Fé e consciência são diferentes dos atributos da alma. Fé é o primeiro item aqui, né? A fé. A fé nos leva a ser pessoas que têm, como se diz, Deus nos criou, e eu até comentei no passado, que Deus criou o homem, e o homem tem a necessidade de crer em alguém superior a ele. Lembra? E por isso, quando ele se afastou de Deus, ele começou a criar os seus deuses, os seus ídolos. Por quê? Ele é dotado de um espírito. O espírito é que leva a fé, a crer em Deus, em alguém superior a ele. Então, mesmo o homem, que o espírito, através da fé, ele tem contato com o Criador. É essa parte que nós temos comunhão com Deus, através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem não tem espírito, não tem fé. Por exemplo, nós vimos lá os animais que foram criados, capítulo 1, versículo 24, eles foram criados com a alma, uma alma mortal que morre com o corpo. Mas o homem foi criado corpo, alma e espírito. Então, no homem existe essa diferença. Além da alma, ele tem o espírito. E só o homem tem essa condição de ter contato com Deus. Por isso, o animal nunca é espiritual. Nunca você vai ver um animal crendo em algo superior a ele.
ele não tem espírito. É uma faculdade do espírito, é essa parte que liga o homem com Deus. Então, um animal nunca vai estar ajoelhado diante de qualquer Deus, né? Porque ele não tem espírito. Ele não crê em nada. E nós temos espírito. Nessa parte está ligado através da fé. A outra parte que nós temos aqui é a consciência. É a outra faculdade do espírito que age no nosso ser. Consciência. A consciência, podemos definir o certo, o errado, o bem, o mal, conhecendo a vontade de Deus. Por exemplo, se eu, através da consciência, eu posso decidir algo que é certo, que é errado, mesmo não tendo uma lei, mas interpretando pela vontade de Deus. Então, Deus criou o homem, e no seu espírito está gravado a lei espiritual. Quer dizer, então, no homem, a lei do Senhor, não aquela dos 10 mandamentos, que ele usa dizer, não coma isso, não faça aquilo, não. A lei moral, que o Senhor define como sua vontade, mesmo não estando escrita, o homem tem essa capacidade de saber o que é certo e o que não é. Que é impossível para um ser que não tem espírito animal. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o Caim. O Caim matou o seu irmão Abel. E ele entendeu que ele cometeu um erro. Sim ou não? Mas estava escrito que ele não poderia matar? Não estava escrito. Mas ele sabia que Deus não ia aprovar o que ele fez. Por quê? Ele tem uma lei moral com ele. Estava com ele. Isso é a ação do Espírito na pessoa. Ele tinha essa condição. Por exemplo, também eu marquei aqui o José. Lembra do José lá no Egito? Quem conhece o histórico dele? Ele foi para o Egito, depois ele foi ser mordomo lá do Potifar. E vocês sabem que o Potifar deixou tudo para ele. E o que aconteceu? A mulher viu e tentou ter um contato com ele. E qual foi a sua resposta em contrariedade ao que a mulher queria fazer? Ele disse que ele, usando daquela liberdade, ele iria pecar, ele ia errar contra o seu Senhor. E ia pecar contra Deus também. Mas estava escrito qualquer coisa nesse sentido? Não, mas a sua condição, o seu espírito tinha essa condição para definir, no sentido da moralidade, o que era certo e o que não era. Então, essa é uma capacidade que Deus criou o homem e colocou no seu espírito, para que ele pudesse definir o que é certo e o que é errado, nessas condições. Ainda na página 153, temos aqui esse personagem aqui, como se fosse o Darwin, né? Com uma cara do Darwin com o corpo de um macaco. E o Darwin aqui é como se ele fosse aquele elo que falta do homem evoluído, que nós comentamos, que seria meio a meio, que esse elo não se achou. Mas aqui, esse Darwin aqui, seria mais ou menos esse meio termo aqui. E o que o irmão coloca aqui, vamos avaliar. A lei moral, refletida na forma de pensar e de sentir de Deus, sempre esteve gravada na consciência do homem. Essa é a parte da consciência do espírito. E aí ele diz, segundo as pesquisas científicas do mapa genético, um chimpanzé tem
compartilha. 98,7 do mapa genético, isso significa que na composição orgânica material entre o homem e o macaco. Bom, mas então nós viemos do macaco, porque praticamente 90%, quase 100%, falta pouco para ser a mesma coisa, né? Bom, mas não fique tranquilo, porque isso aqui está certo. Porque o homem veio do pó. E o macaco? Mas do pó também, né? Então, os dois são matéria. Sendo matéria, não é diferente ter porcentagens próximas. Estamos falando do corpo do macaco, do corpo do ser humano. Tem proximidade, porque é matéria. Não é de estranhar, é natural. Você pega as duas matérias, elas estão próximas. Mas o que difere grandemente? No sentido do espírito, ele não pode ter fé. O macaco não tem fé, o homem tem. Veja que aí é muito grande a diferença. Sem fé, ele não pode ter qualquer noção de Deus e nem termos religioso. Não tendo espírito, ele não pode ter consciência e ele não pode ter arrependimento e nem culpa de ser praticado qualquer coisa. Ok? Então, veja que na parte matéria, tudo bem, é matéria. Não tem problema nenhum ter uma proximidade. Mas, na concepção espiritual, ele não tem espírito. Aí ela é muito, muito grande a diferença. O homem é espiritual, o homem discerne, o homem tem consciência, o homem tem fé. O macaco não tem, nenhum animal tem. Ok? Aí ele teria que ser criado com outra formação, né? Exato. Exato. Então, agora, fechando o que nós falamos do homem natural, do homem espiritual. No homem natural, essa parte da consciência e da fé que atua o espírito, ela está como se morta para com Deus. Ele pode, o espírito não está morto, que ele, não é que ele acabou, ele está em ação. Esse homem tem consciência, esse homem tem a fé, ele acredita na idolatria, mas para com o Criador, com Deus, ele está morto espiritualmente. E quando ele está morto, vamos voltar naquele início, se ele está aqui morto espiritualmente, quem predomina é a alma, porque o espírito está subjugado por ela. Mas quando ele nasce de novo, quando ele crê em Jesus, o seu espírito é vivificado. Agora ele tem contato com Deus. E ele tendo contato com Deus, ele tem o seu espírito fortalecido, vivificado para dominar o querer da alma. Tudo aquilo que agrada a alma, ele tem como dominá-la. E aí, então, ele é espiritual. Então, aí ele domina a alma. Aí ele é salvo. Então, quem dominar, leva. Quem prevalecer, leva. O homem espiritual, por ter o seu espírito em comunhão com Deus, em contato com o Criador, ele é espiritual. O que lhe agrada, ir na casa do Senhor, lhe agrada. Louvar o Senhor agrada. Ouvir a palavra de Deus, ele se agrada, porque são coisas que fortalecem o espírito e ele, então, passa a não ter aqueles valores da alma, passa a ficar em segundo plano. A bebida, o álcool, a mentira, tudo aquilo que a alma tinha como prioridade, o espírito domina. Então agora ele pode dominar a alma, ele pode subjugá-la, porque ele tem contato com Deus e ele fortalece o espírito. Se fortalece o espírito com o quê? Com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus, com o culto ao Senhor. Isso é
viver espiritualmente. Mas se o homem for enfraquecendo e for alimentando mais a alma através de jogos, através de coisas que agradam o corpo e não o espírito, ele vai se tornando, e aquilo que era agradável às coisas de Deus, o culto, a palavra de Deus, ela vai ficando um tanto meio desagradável, e ele vai se interessando mais por outras coisas, que agrada a alma. E ele mata o espírito e a alma, agora ela é forte, ela domina. E aí ele deixa de ter comunhão com Deus. Sai da igreja e fica só nos bares, jogando, prostituindo, bebendo, vivendo a vida que a alma gosta. A alma não gosta de louvar o Senhor, de fazer a vontade de Deus. Ela gosta de entrar pelo caminho da natureza pecaminosa. E o espírito gosta de viver em comunhão com o Criador. Quanto mais ele alimentar o espírito, quanto mais ele ouvir a palavra de Deus, quanto mais eles estiverem com mais força ele tem para dominar a alma. E quanto mais fraco ele pode estar fazendo isso, ó, virando. Ok? Esse é o homem espiritual. E o homem natural, carnal. O homem carnal é voltado para as coisas da alma, que agrada o homem pecaminoso. É a bebida, a prostituição, o jogo, a farra, a noitada, tudo isso, bailes, tudo isso agrada o homem da sua alma forte. E o homem espiritual é diferente. Ok nessa parte? Então é uma matéria importante para nós entendermos e cabe a nós decidirmos a quem vamos alimentar. Quem que eu quero que vença? Quem eu quero que seja o vitorioso? Se a alma vencer, estou perdido. Se o espírito vencer, estou salvo. Mas é eu que vou dar a prioridade. Ok? Página 155. Alma. Existe o batismo da pessoa, o arrependimento, só que uma grande parte se batiza, mas não é convertido de imediato, ou às vezes nem se converte. Entendi. Porque a alma ainda... Às vezes ela ainda está meio... ainda tem prioridade, né? É isso que o irmão está falando. Só se converte mesmo quando o espírito realmente domina a alma. A alma. Isso. A pergunta do irmão era nesse sentido. Às vezes a pessoa se batiza e ele ainda é um novo convertido e ele ainda está naquela, como se diz, ele ainda está naquela de decolando para ir vencendo a alma. O batismo, né, ele não salva. O batismo é um cumprimento das ordens de Jesus. Crer e ser batizado. Normalmente se batiza uma pessoa que é salva. Porque o batismo não é o que salva é a fé através da graça de Deus. Então, o batismo é um cumprimento, um mandamento da vontade de Deus, do próprio Jesus. Ele diz, o batismo e a ceia do Senhor. São dois ensinamentos que a igreja faz como mandamentos do Senhor, né? Paulo diz, como o Senhor nos ensinou, eu também, né? E ele falava da ceia. Então, o batismo, ele é uma forma de a pessoa demonstrar a sua fé. Mas, como o irmão citou, não quer dizer que ele batizou, ele já vai ser aquele crente forte.
A fortaleza dele vai ter que dar continuidade em ouvir a palavra de Deus, em manter a sua fé, a sua constância na igreja, nos cultos, nos ensinos, para que ele venha fortalecendo mais e mais o seu espírito e vai vencendo a alma. Ok? Às vezes ele é batizado, mas ainda está naquela de... E aí ele vai decolando, ele vai se fortalecendo para se tornar um cristão espiritual. É a mesma coisa do novo convertido, ele aceita Jesus. E nós comentamos lá no início que era a matéria da salvação, matéria no nosso trimestre aqui. Até eu comentei aqui no encerramento no domingo passado agora, que o homem tem a salvação, ela é composta, e a gente pode definir como 8 elos, como uma corrente. A salvação tendo 8 elos, né? Que vai ser arrependimento, a fé, o arrependimento, conversão, santificação, glorificação, tudo isso faz parte do plano de salvação. Mas, quando o homem aceita Jesus, o homem, a mulher, aceita Jesus, a salvação se completa nele. Se ele passar para a eternidade, logo em seguida, ele morre salvo. Veio tudo se fechou nele, santificação, menos glorificação, mas santificação, conversão, tudo, novo nascimento, arrependimento, tudo fecha e ele é salvo. Por exemplo, é o caso do que morreu do lado de Jesus, lá, o ladrão da cruz. Mas se ele não, que é a grande maioria, não parte para a eternidade logo em seguida, então ele tem que ir vencendo e, principalmente, a sua santificação num processo progressivo, onde ele vai progressivamente melhorando a sua vida cristã. Ok? Página 155. Espírito, alma. Uma separação difícil de entender, difícil de ser explicada. O irmão fez um comentário aqui, por exemplo. O Paulo, aí está o capítulo 5, versículo 23, aqui nessa folha, nessa parte, nessa página, dizendo: e todo o espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para o dia da vinda do Senhor. Então, claramente, espírito, alma e corpo. E aí, Hebreus 4 e 12, é aquela passagem que o irmão está colocando, difícil de entender e difícil de explicar a ação, porque espírito e alma, o corpo sim, é a matéria, mas espírito e alma é como se eu tenho um mesmo, como se fosse quase a mesma coisa, mas de atuações diferentes. Uma área é a atuação da alma e a outra é a atuação do espírito. Porque o próprio escritor aos Hebreus, nesse capítulo 12, o versículo 12 do capítulo 4, ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é apta para discernir, e ela vai até a divisão da alma e do espírito. Então, nesse sentido, Deus conhece essa divisão. É como se eu ter isso aqui fosse espiritual, é matéria, mas eu vou para o que os irmãos entendem. Eu tenho uma área que é espírito, uma área que é matéria, mas olhando aqui eu tenho uma peça única. Mas eu tenho as duas áreas atuando nessa parte espiritual do homem. Ok? É isso que ele está colocando aqui. Página 156. A alma e o espírito estão tão intimamente ligados que ou o espírito vivificado leva consigo a alma para o céu, ou a alma em pecado leva o espírito para o inferno, e o corpo acompanha, como nós temos citado, né? E o corpo acompanha. Nesse sentido, Deus é trino, falando da semelhança entre Deus e o homem.
criamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós dissemos que a semelhança está na composição do homem e na composição da Trindade. Então, aqui ele coloca, Deus é um, porém, em 3 pessoas. E ele coloca o número 111, que eu tenho. O número 111 é um número inteiro, que me diz uma quantidade, correto? 111, mas é formado por 3 números, e cada um deles tem valores iguais, não tem um número diferente do outro aqui para ter valor mais representativo ou mais com maior valor. Não. 1 e 1 formam um número. É como se o Pai e o Filho e o Espírito Santo formam um único Deus. E os 3 são iguais em tudo, em poder, em eternidade, santidade, tudo. Não tem um número que tem valor maior. Então, Deus tem essa composição, esta formação, um único Deus, 3 pessoas. O homem também ele coloca sendo 111, da mesma condição, formado por corpo, alma e espírito. Está aí, então, a semelhança. Uma única pessoa, qualquer um de nós, qualquer ser humano, é um único homem, uma única mulher, uma única pessoa, que tem as 3 ações na sua vida, corpo, alma e espírito. Tricotomia nesse sentido, ok? Separação temporária entre o corpo e a natureza material e a alma e espírito, natureza espiritual do homem. Página 158. Ele cita assim, ele usa aqui o que o Salomão escreveu lá no capítulo 12, 7 de Eclesiastes, quando ele faz essa expressão, e o pó volte à terra como era. Então o corpo era pó, volte à terra, não sai, o corpo não sai da terra. E o espírito volte a Deus que o deu. Eu já comentei isso com vocês, comentei isso aqui no domingo, aqui, sobre a questão do espírito. O Carlos estava aqui, ele ouviu, que o Salomão, ele não está dizendo que o espírito volte a Deus e a alma vai para onde? Não, Salomão está colocando que o homem espiritual volte a Deus. E o homem espiritual é formado por espírito e alma. Os 2 vão estar no comando de Deus. Onde Deus determinou, vai esse homem espiritual. Corpo, pó, alma e espírito junto, ou para o Sheol, inferno, ou para o 3º céu, onde Deus determinou. Correto? Nesse sentido, ele faz uma colocação, aconteceu com Jesus em relação à Trindade na questão do homem. Por exemplo, na página 158 e 159. No caso do homem, do próprio Deus, sendo as 3 pessoas, num determinado tempo, o próprio Jesus, que é a 2ª pessoa da Trindade, ele desloca-se e vem à terra. Fica 2, correto? Ficou 2, o Pai e o Espírito Santo, e o Filho se fez homem. Houve essa separação. No caso do homem, há separação também. Quando o homem morre, o corpo vai para o pó e a parte espiritual se separa. Fica 2, alma e espírito, e o corpo se separou. Ok? Na ressurreição, por exemplo, quando Jesus ressuscitou, ele voltou ao céu. Fechou os 3 de novo, embora que o Espírito Santo veio, né? Está conosco. Então, na realidade, ficou 2 lá e um veio, está conosco, o Espírito Santo. Mas quando ele levar a igreja, aí fecha os 3 de novo. Mas o homem, quando ressuscitar o corpo,
a parte espiritual do homem, alma e espírito, fecha com o corpo. Então eu tenho agora o homem de novo formado por corpo, alma e espírito. Só que agora um corpo espiritual. Ok? Espiritual. Isso é a semelhança de Deus. Página 160. Bom, terminamos a parte de corpo, alma e espírito. Ok? Dúvidas? Fechamos essa parte. Corpo, alma e espírito, como ela funciona, comentamos isso. Agora vamos para 160. Formação da mulher e a família, né? Formação da mulher e da família. Como Deus formou a mulher. Voltando lá para o capítulo 1 de Gênesis, comentamos aqui que o capítulo 1, versículo 26 e 27, e o capítulo 1 é o capítulo da criação, de tudo que Deus criou, está no capítulo 1. E no versículo 26 e 27, está registrado que ele criou o homem. Então está registrado e eu vou ler de novo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre os aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmeas o criou. Então aqui ele está falando da criação do homem e da mulher. Do homem e da mulher. Capítulo 1, 26 e 27. Capítulo 2, versículo 7. Como eu comentei, Deus é detalhista. E Ele gosta de explicar para que nós não tenhamos dúvidas. E eu comentei que Deus, aqui nesse versículo 7 e no capítulo 2, aqui, Ele vai mostrar como Ele criou o homem, como Ele criou a mulher. Ele já estava criado, já estava no capítulo 1. Mas no capítulo 2, Ele vai mostrar como foi a criação. Como ele fez. E aí, para o homem, é aquela parte que nós lemos, e já comentamos, só voltamos lá e diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e o fôlego em seus narizes, o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Isso aqui é o homem masculino. Ok? O homem masculino. Lá no 27, criou macho e fêmea. Aqui ele está dando detalhe como ele criou o homem masculino. Masculino. Veja que os animais ele criou também, tanto o macho quanto a fêmea, mas sem detalhe nenhum. Pelo poder da palavra, aqui ele está dando detalhe. Aqui a parte espiritual que nós estamos falando, quando ele sopra nas narinas do homem, o corpo que é pó, que é matéria, tem vida porque ele cria vida, espírito e alma. Mas aqui não está escrito alma e espírito e alma, mas é o homem espiritual, formado por alma e espírito e o corpo que já estava pronto, correto? Aqui o homem espiritual. E aí, quando ele chega no capítulo 2 ainda, versículo 21 e 22, vou ler. Então o Senhor Deus fez cair num sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Tirou a costela
cerrou e resolveu. E aí dizem assim: e da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E aí segue quando Adão tem uma esposa. Aí fica aquela dúvida. Não devemos ter essa dúvida. Por exemplo, no homem, ele soprou nas suas narinas e ele foi feito alma vivente, a criação do homem espiritual. E na mulher não tem essa citação. Mas nós devemos entender, pelo contexto todo da palavra de Deus, que o homem e a mulher teve o mesmo princípio: alma, corpo, alma e espírito. Correto? Por isso que os judeus, nós já vimos aqui, eles chegam nessa passagem, nesses pontos, e dizem: a mulher não tem alma e nem espírito. Você não pode tomar um versículo e... Não, você tem que ter um contexto bíblico. Se a mulher não tivesse alma e espírito, ela não poderia, então, tudo que nós comentamos do espírito, ela não teria. Então, a mulher teve o mesmo procedimento. Apenas Deus quis dizer que o material da mulher é o pó também quanto é do homem. E ele fez questão de tirar do homem, para dizer: não fiz de uma outra coisa, é o mesmo material que eu fiz o homem, eu fiz a mulher e coloquei o espírito e a alma nos dois. Ok? Então, os dois têm a igualdade plena. Corpo, alma e espírito. Apenas ele foi detalhista para dizer como fez o homem, como fez a mulher. Não, porque seria como um animal, né? Seria como um animal. Existia no passado alguns rabinos que proibiam o ensino da palavra para a mulher, né? Eles Ele não permitia que a mulher tivesse o ensinamento da palavra para os conselhos. o pensamento deles era muito divergente de um contexto todo da palavra de Deus. Como é que Deus, já em seguida, ele foi conversar com o casal? Ele falou com o homem e falou com a mulher também. Ok, deu para entender essa parte aqui, que ela é bem clara. Só não tem a mesma estrutura de palavras como ele fez o homem. Mas ele não quer dizer que isso demonstra que tenha diferença. Ok? Então, a formação da mulher e da família. Formação da família, página 162. Deus fez apenas uma mulher. E ele fez um homem. E quando ele fez a mulher, ele chegou e apresentou ao Adão. Não foi isso que o versículo 23 diz? Como se diz: Adão, é essa aqui que eu fiz para você. Ou você goste ou não goste, só tem essa, não tem escolha. Não é assim? Ah, Deus, mas não, só tem essa. Não tem escolha. E a mulher, quando ela vê o homem, esse é o seu marido. Também não tem escolha, só tem esse. Então ali ele forma a família. Mas ele forma um homem e uma mulher. Ele não forma duas mulheres para que o homem pudesse escolher uma ou as duas, né? Não, Senhor, eu vou ficar com as duas, eu gostei das duas. Não, é uma só. Não. Isso é uma forma de mostrar para o homem: ó, eu formei a família começou assim, e é isso que Jesus, quando foi indagado pelos fariseus, ele diz: olha, lá no começo não foi assim. No começo Deus formou o quê? Um homem e uma mulher. Ah, mas Deus, como lá no Antigo Testamento, o Davi teve várias mulheres, o pai do Samuel, no mínimo duas, Salomão passou um pouco à frente, deles, ele foi um pouco além.
E alguém fala, bom, se lá ele permitiu, nós temos que entender que Deus, ele tolerou o homem que não tinha as condições espirituais que nós hoje temos. Quanto mais Deus se revela o seu plano, quanto mais ele se revela a nós, mais ele cobra de nós. Então, de nós ele cobra mais, dele. Se ele tolerou, não foi que ele criou para eles viver desta forma. Ok? Foi o que Deus tolerou para enviar o Salvador. Mas não era o plano de Deus, não foi esse. Um homem e uma mulher, biblicamente, formam um casal. Quem pode ler Gênesis 2, 23, 24 e 25? É a sequência da formação da mulher. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porquanto o homem foi tomado. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Bom, essa passagem, hoje eu não sei, mas pelo menos no passado os pastores usavam muito para fazer o chamado casamento, né? Ou aqui ou lá, no capítulo 19 ou 10, capítulo 19 de Mateus, versículo... É o capítulo 19 de Mateus e o capítulo 10 de Marcos, que o Senhor Jesus fala nessa mesma dimensão aqui, se usava, e acho que ainda alguns usam, para mostrar a formação da família. O homem casa, a formação dessa nova família. Biblicamente, uma família começa com um casamento entre um homem e uma mulher. Bom, mas uma família tem que ter filhos. Filhos é o crescimento da família. Um homem, casando-se com uma mulher, já formou a família. Ok? Senão Deus não tinha formado a primeira lá, né? Ele não tinha filho aqui ainda. Deu para entender? Então, um homem que se casa com uma mulher, está formado esta família. Os filhos vai dar prosseguimento e ela pode ser mais numerosa. Correto? Biblicamente, a união entre duas pessoas do mesmo sexo não pode formar uma família no contexto bíblico. Hoje, no mundo que vivemos, em alguns países, eles dizem pela lei do homem que forma. Correto? E aqui no Brasil está seguindo para chegar nesse ponto também. Ok? Se Jesus demorar um pouco mais, os homens vão avançando. Porque hoje, por exemplo, o mundo é interligado, chamada globalização. E os países europeus, os países mais envolvidos, mais desenvolvidos, mais ricos, eles exigem que aqueles países que não têm leis conforme eles têm, que eles acham que são leis avançadas, e se não tiver leis como eles deixam de lado. Então, as câmaras e os senados procuram acompanhar para estar engajado com eles. Isso é uma das exigências de hoje da política globalizada. Então, um homem e uma mulher formam um casamento, uma família. Mas dois homens ou duas mulheres não formam, biblicamente, uma família. Não forma um casal. Normalmente, nós sempre ouvimos e sempre, casal sempre é sexo invertido. Homem e mulher, macho e fêmea, não é assim? Sendo animal, sendo humano. Mas para o mundo está chegando no ponto de que é dois homens, é um casal. Duas mulheres, é um casal. Não no contexto bíblico. E tem agora também o chamado trisal, né? Que vocês conhecem. E daí eu não sei se vai para outros, mas as coisas vão chegando nos pontos complicados. Filhos no plano de Deus. Tem um casal de homossexuais e duas mulheres, que
O mundo faz, enquanto Deus permitir, o homem vai avançando. Veja bem, o que eu vou dizer para vocês. Deus está permitindo. Correto? Se o homem está fazendo é porque Deus permite. Isso. Agora, vai chegar um tempo, no tempo dele, ele vai dizer, olha, aqui não passa mais. Agora, você chegou aqui, daqui você não passa. Aí termina. Ele deixa o homem ir avançando, avançando. Mas chega um momento, uma hora, que ele vai dizer, ó, chega, agora daqui você não passa. E aí acaba. Exatamente. Aí ele vai tomar uma providência. Aí ele toma uma providência. O que nós temos é que orar e não ser a favor, orar, mas se Deus está permitindo, não somos nós que vamos lá à força de impedir. Porque aí estamos contra a lei do próprio país. Mas nós podemos dizer, eu não aceito, eu sou contra, eu vou orar a Deus. Mas é Ele que tem que tomar essa providência. Se a gente não chamasse assim, o laboratório poderia receber um processo e por isso havia reunião com todos nós, a cada mês, ou a cada fechamento de semestre, adequando essa situação para o laboratório não ter que pagar indenização por ser aquele processo. Essa lei liderada dos países, elas já estão aqui. Elas vão chegando, elas vão se expandindo, elas vão chegando. Mas É verdade. Página 167, o propósito de Deus para com o homem. Lembram que lá no começo eu fiz uma citação, que é uma dúvida do mundo. Da onde nós vimos? Da onde nós viemos, né? Da onde vimos? Da onde estávamos? Por que nós estamos aqui, né? O que estamos fazendo aqui? Da onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Então, nós respondemos da seguinte forma. Nós viemos da criação de Deus. Fomos criados por Ele. É de lá que nós vimos. Não foi evolutivo, não foi nada, fomos da criação de Deus. E aqui o propósito de Deus para com o homem. Vocês têm aqui Salmo 65:4. O propósito é que o homem vivesse nessa terra perfeito, em paz, feliz. O propósito de Deus era para que o homem vivesse aqui feliz, perfeito, correto. O pecado trouxe as suas consequências, mas o que estamos fazendo aqui? O propósito que Deus criou o homem para que ele aqui na terra vivesse em felicidade. E na página 168, o destino final do homem. Apocalipse 21, 3 e 4. Nosso destino, para onde vamos? Os salvos vão para o céu. Os não salvos vão para o lago de fogo. São dois destinos, né? São dois destinos. Destino final do homem. Ou o céu, ou o inferno, o lago de fogo. Só tem esses dois. Na página 169, o Senhor Jesus falou de 2 portas e 2 caminhos. Então, nós temos 2 portas, céu e inferno. 2 caminhos. Jesus diz, eu sou o caminho que leva a Deus. O outro é o caminho que leva à perdição. 2 senhores, Deus, Jesus e o diabo. O homem aqui na terra não tem uma terceira opção para dizer, olha, eu não vou servir nem a Deus e nem ao diabo, eu vou ficar neutro. Ele não tem essa alternativa. Ou ele está com Deus, ou ele está com o inimigo. O próprio Jesus diz, aquele que não está comigo está contra. Não é isso que ele diz lá? Quem não está comigo está contra.
Não tem, não. Senhor, eu não estou com o Senhor, mas também eu não estou com o diabo. Isso não existe. Ou eu estou com um, eu estou com outro. Só existe duas portas, dois caminhos, dois senhores. Essa é a verdade bíblica. E no final, dois lugares. Ok, sobre doutrina do homem, fechamos essa matéria. Agora nós vamos para a página 172, pecado. É a última matéria que nós temos do livro, 3 lições, lição 8, 9 e 10, que fala sobre o pecado agora. Então nós falamos sobre o homem e os anjos. Anjos e o homem. Agora nós vamos falar sobre o pecado. Página 172. Pecado. A palavra pecado no grego é hamartio. Por isso, hamartiologia, estudo do pecado. No grego é hamartio. No hebraico é ratá. E no latim é peccatum. No livro aí, se você quiser dar uma corrigida, porque no livro está assim, lá em cima está escrito pecado. Aí tem ratá, no grego é hamartio, hebraico, peccatum, no latim. Para você ficar melhor entendido, você coloca que no grego é hamartio, no latim é peccatum e no hebraico é o ratá. Ok? Pecado é tudo aquilo que o homem faz em desacordo à vontade e à palavra de Deus. Ok? Como o termo grego é errar o alvo, mas é tudo aquilo que desagrada a Deus e a contrariedade à sua palavra. O pecado existiu antes da criação do homem. Isso nós vimos na matéria sobre os anjos, lembram? Lá, então, nós comentamos que o pecado teve origem no céu, na área espiritual. Página 173, origem do pecado. Com base em Ezequiel 28, 14 a 16, nós chegamos a comentar com os irmãos, e só vamos citar, que o nosso pensamento, embora tenha quem entenda e pense que Deus criou também o pecado, e que Deus criou todas as coisas, nós entendemos que Deus não criou. A única coisa que Ele não criou foi o pecado. Tudo Ele criou. E Deus é puro, santo e perfeito. E o pecado é imperfeição. Pecado é mal. Pecado é maldade, pecado é destruição. Então, Deus, sendo puro, santo, seria incoerente Ele criar algo mal. Tudo que Deus faz nunca é para prejudicar alguém. A bondade de Deus define que tudo que Ele faz é sempre para o bem. Ele nunca faz algo para prejudicar alguém de maneira premeditada. Mas ele mandou destruir, ele mandou matar. Mas Deus aplica a justiça, e a justiça, talvez, às vezes é dura, mas ela é a realidade. Mas Deus não destrói, não faz nada por irar-se e prejudicar as pessoas. Ok? Então, entendemos que Deus, sendo puro, bom, perfeito, santo, não criaria o pecado para destruir a sua criatura e depois ele punir esse homem. Mas alguém diz, para provar o homem. Mas como eu vou criar alguma coisa que vai trazer maleficidade a alguém? Então, Deus não, nesse ponto nós não somos da condição que Deus é o criador do pecado. Mas o pecado, como o próprio Ezequiel escreveu a respeito de Lúcifer, ele disse, perfeito era em seus caminhos, até o dia que se encontrou, ou que se achou, a maldade nele. Então ele foi criado perfeito,
e a sua condição de ser poderoso, forte, imponente, ele se ensoberbeceu e quis ser igual a Deus. Então entra o mal neste ser criado por Deus, o Lúcifer. Ok? Origem do pecado. O diabo é o pai do pecado. Então, por isso, ele é o criador. Nasce nele esse lado negativo. Página 174. O primeiro pecador, o pai do pecado, é Lúcifer. Lúcifer, que depois passaria a ser conhecido por diversos nomes, como Satanás, diabo, tentador, né? Que nós comentamos. Satanás tem adversário, diabo, acusador, tentador, né? É isso que ele se definiu depois. Página 176. Então, o pecado surge no céu. O idealizador, Lúcifer, e o que ele levou a crer nas suas propostas, no seu propósito, eles são expulsos do céu e 1/3 dos anjos vai com ele. Então, o homem, quando o homem foi criado, o pecado já era existente. O homem sobre a tentação e queda. O homem sobre a tentação e queda. O homem puro, santo, perfeito, era a imagem do Criador. Mas com o pecado, perceba que ele começa a ser adulterado. O que é uma pessoa adulterada? É você pegar, não tenho aqui, mas um copo de água pura, ali só tem água. Se você pinga um outro produto, aquela já não é mais uma água pura. O pecado trouxe isso na vida do homem. Ok? Então, o irmão aqui no livro, que vocês devem ter lido, ele procurou montar uma pessoa, e cada parte do corpo, no pecado, ele pegou o versículo de vários livros, de várias passagens, do Antigo e do Novo Testamento, para mostrar o homem corrompido pelo pecado. O homem que o pecado de puro passa a ser impuro, adulterado, com coisas que modificou o homem inicial. Então ele fala, o homem sobre a tentação e queda. A cabeça do pecador está em Isaías 1:5. Na cabeça é onde está o intelecto, a alma, né, o sentimento, e ela está enferma. O pecado levou ao enfermo. Um homem sem pecado, ele tem a sua diretriz, a cabeça pensando corretamente, mas agora ela está enferma. Perigo à vista, né? Os olhos do pecador. Os olhos é a visão. Ele diz aqui em 2 Pedro 2:14, tendo os olhos cheios de adultério, não cessa de pecar, porque ele está os olhos voltados para a condição da alma, sem o domínio do espírito, ele leva o homem a estar pecando. A boca do pecador. Romanos 3:14. A boca expressa mentiras, calúnia, murmuração. Porque esse homem, ao invés de expressar coisas pela boca, só coisas positivas, boas, mas o pecado leva a ele também falar desta forma. A garganta do pecador, Romanos 3:13. A garganta fala que você tem o hálito, né? Aqui é um sepulcro aberto, é um hálito mal cheiroso, né? O hálito do mal. Esse hálito tem a definição não da realidade do que é um hálito, mas é o mal que se expressa nesse sentido, né? Desse hálito. A língua e os lábios do pecador. 3:13 também de Romanos. A língua, o que a boca expressa com as nossas línguas. O próprio Jesus, vocês sabem, ele disse que a boca fala o que o coração está cheio, não é assim? Então, o homem
Se tem coisas boas, fala coisas boas. Mas se tem coisas más, ele vai expressar coisas más. E ele tem pecado, ele vai falar de coisas más. É o que o pecado trouxe para esse homem. As mãos do pecador. E aí é Isaías 1:15, né? Pelo que quando estendes as suas mãos, escondes os meus olhos. É quando vocês estendem as mãos, eu escondo meus olhos. É uma expressão para que entendemos que as mãos deles eram complicadas, né? Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não ouço. Deus está dizendo, eu não ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não é que ela tem sangue, não. Ele praticou crimes, roubos, furtos, né, de todo jeito. Então, é isso que Deus está falando. Os pés dos pecadores, né, que levam o homem a praticar e agir com maldade. E o coração do pecador, que é a nosso intelecto. Nosso intelecto é onde o pecado também atua na alma, como nós vimos na matéria passada. Página 179. O pecado afetou a vida psíquica do homem. E o pecado afetou a vida espiritual. Então veio a morte física e a morte espiritual desse homem. O homem corrompido, aquele homem puro, perfeito, o pecado levou a ele ser imperfeito. Imperfeito. Ao contrário do homem corrompido e imperfeito, a corrupção e aperfeiçoamento. Quando ele nasce de novo, ele começa a modificar-se e volta tendencialmente para o início que ele foi criado. É nesse sentido que a gente pode também ver, quando Paulo escreve lá aos Gálatas, eu me lembro lá no capítulo 5, versículo 22, ele diz, mas o fruto do Espírito é paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé. Porque esse homem, quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo morando nele, esse Espírito Santo começa a formar o fruto do Espírito na vida dele. E o fruto do Espírito começa a aparecer e ele começa a voltar a ser parecido com Deus através dos seus atos. Página 182, o homem no jardim. Estamos falando do pecado. O homem no jardim estava lá onde Deus criou e deixou ali e disse, você vai ficar aqui. O homem no lugar que Deus queria, no lugar que Deus pôs. Ali ele estava sem pecado. Quando ele peca, Deus tem que tirar ele dali. Mas antes do pecado, ele está no lugar que Deus os colocou. O homem na dispensação da inocência. Bom, para os dispensacionalistas, nem todos são, mas nós pensamos desta maneira, no seguinte, das dispensações. No sentido das dispensações, a primeira dispensação é essa. É chamado de a dispensação da inocência, que teve uma aliança que Deus fez com o homem. Essa aliança é chamada de aliança edênica, porque é a aliança do Éden. E essa dispensação, ela durou da formação, criação do casal até o pecado. Até o pecado. Nesse tempo, o homem não tinha nem a parte matéria, corpo, e nem a parte espiritual, que essa sim foi criada imortal, mas também o corpo estava numa condição imortal, porque não tinha pecado. Então, quanto tempo durou essa dispensação? Ninguém sabe. A Bíblia não revela.
quanto tempo durou após o casal ser criado, colocado lá no jardim, e o dia que eles pecaram. Quanto tempo passou? É isso que o irmão está colocando. Não há registro bíblico. Deixa eu colocar para vocês. Ele fala aqui, o tempo da duração dessa dispensação, nós não temos, pela Bíblia não podemos saber. Eu vou comentar com vocês o seguinte. Existe, e eu já participei de aula, em qual alguns teólogos e escritores, não é o que pensamos, e eles entendem que o casal teve vários filhos antes do pecado. Por exemplo, lá na página 183, obrigações oriundas da aliança edênica. É essa aliança que Deus fez com o homem e vigorou até o pecado. Encher a terra. Quando Deus criou o homem, ele disse, enchei-vos a terra. Está lá, vamos ver, versículo 28. Depois que ele criou macho e fêmea, diz assim, Deus abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes que nós comentamos. Então, encher a terra, comer de tudo que produzia a terra, não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ok? É o que eles tinham ali no Éden. Então, nesse pensamento, existem algumas linhas de interpretações que pensam assim, bom, o homem, o casal, teve vários filhos, e milhões de anos pode ter passado esse período. Milhões de anos antes da criação ao pecado. É uma suposição, porque biblicamente não tem como aferir nada. Agora, se o homem, vamos pensar assim, eu tenho um pensamento divergente, eu respeito essas posições, mas penso diferente, e eu passo para vocês, aí vocês ficam com as duas alternativas, em que eu tomo por base. Por exemplo, lá em Romanos 5 e 12, vamos ler, Romanos 5 e 12. Quem achar pode ler esse versículo. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Todos pecaram. Entendemos que esse homem é o Adão, ok? Por esse homem entrou o pecado no mundo. Bom, mas tudo bem, então vamos partir do princípio que esse período foi milhões de anos, o Adão teve muitos filhos, mas ele não tinha pecado, então ele estava vivendo normalmente, ok? Então, ele pecou. Vamos partir para o segundo, pela minha visão do segundo ponto. Se o Adão viveu todo esse tempo, que alguns deduzem ter vivido, sem morrer, é possível? É. Mas se ele teve vários filhos, os filhos também nasceram sem pecado, porque ele ainda não tinha pecado. E se eles não pecaram, os filhos que nasceram sem pecado, sem natureza pecaminosa. Então, também não morria. Porque o pecado entrou pelo esse homem, Adão. E se o Adão pecou, os seus filhos, a sua descendência, teria que pecar também. Mas não no sentido que nós temos biblicamente, que o homem nasceu com uma natureza pecaminosa, como nós vimos.
e não que os filhos foi também envolvido a pecar da forma que nós todos pecamos, como nós lemos o versículo, porque nós nascemos com essa natureza e pecamos. A tendência é pecar. Mas se o Adão tivesse filhos antes de pecar, eles nasceriam da mesma condição que o casal. Não teria pecado. Também não morreria. Estão entendendo? Outra coisa. Se ele viveu milhões de anos e começou a gerar filhos, e eles não morrendo, deixa eu colocar para vocês que hoje o mundo veio de 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Desses 3 filhos, hoje na Terra tem 8 bilhões de habitantes, havendo morte. Em qual tempo? Depois do dilúvio. Depois do dilúvio, até Jesus. Vamos supor que o dilúvio foi 2.348 anos antes de Cristo. Vamos jogar 2.500. Ok? Com mais 2.000 que nós estamos vivendo, 4.500. Estou arredondando. De 3 homens e 3 mulheres até hoje, em 4.500 anos, tem essa população. Agora, milhões de anos, quanto seria a população da Terra desenvolvendo sem morte? Imagine quanto seria. Então, o meu pensamento, Deus não permitiu, ou não houve nascimento de filho do casal antes do pecado. O primeiro filho foi o Caim, o segundo foi o Abel, e nasceram com uma natureza pecaminosa, e aí então todos pecaram. Entendendo também que o diabo, quando ele viu o casal ali, e ele teve compreensão de que aquele casal era pessoas, tinha vida espiritual, tinha imortalidade, tinha aparência de como os anjos, foram criados, ele sabia que poderia levá-los a desobedecer o Senhor, porque o homem tinha comunhão com Deus, Deus falava com o homem. Então o diabo olha e fala, olha, esse aí é como nós, como os anjos. Então eu vou levar ele a pecar. E ele não ficou lá dormindo, não, ele já planeja, vai, e eu entendo que não demorou muito esse tempo da formação do casal ao pecado. Ok? Página 188, o erro de Eva. O pecado quando chega a Eva. Gênesis 3:1. Voltamos lá para o Gênesis 3:1. Está escrito assim: ora, a serpente era mais astuta que as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Tudo era criação dele. Tudo fala da criação dele, que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente, ela está sendo usada por uma outra pessoa, que é o próprio diabo, né? Que também é entendido biblicamente como a grande serpente, mas ele usa aquele animal para falar com a mulher. Então, quem está falando com a mulher é o próprio diabo. E o diabo, deixa eu colocar para vocês assim, o diabo, ele vê a mulher, ele vê o homem, eu preciso levá-lo eles a pecar. Eu tirei 1/3 dos anjos, e esses aí estão no lugar que eu fui expulso. Essa terra aqui no passado, eu tinha o domínio aqui,
Deus me expulsou, fez o que fez, agora ele faz essa terra e cria um casal aqui, eles têm comunhão com Deus. Eu vou levá-los ao pecado. Eu vou. E Deus permitiu que ele entrasse lá. Mas o que ele tinha para levá-lo a eles errar? Deus deu uma única palavra, não foi? Da árvore que está no jardim. Ela estava lá. Da ciência do bem e do mal. Dessa vocês não comam. Então o diabo pensou, bom, eu só tenho uma alternativa, levá-los a comer. Tudo que eles fizessem, não tinha problema nenhum. A desobediência era levá-los a comer do fruto. Porque a única forma que Deus deu era, vocês podem comer de tudo. Apenas dessa, não. Então o diabo falou, eu tenho uma chance. Eu tenho uma oportunidade. Levá-los a comer. E ele tem que ter uma abertura. Vocês, talvez, não sei, acho que não aconteceu com vocês, mas quando você quer conversar com alguém, e você não conhece muito bem a pessoa, você não tem assim um assunto, você chega e fala, olha, hoje o dia está meio escuro, né? Acho que vai chover. Não a forma de você... Aí a pessoa fala, hoje está meio calor. Mas eu tenho... E aí, bom, você já abriu um espaço, começa o diálogo. O diabo tinha que abrir um espaço, tinha que ter um início. E ele chega e fala para a mulher, olha, o Senhor, ele disse para vocês que não pode comer de nenhuma árvore que está no meio que está aqui no jardim. A mulher fala, não, como se abriu espaço. Se ele chega e fala, olha, o diabo disse que vocês podem comer de todas as árvores, menos aquela. É verdade. Mas ele tem que abrir um diálogo. Para a mulher falar não e ele começar a impor o seu diálogo. O diabo sempre quer um diálogo. Ele quer um espaço. Me dê uma palavra, aí eu continuo, e aí eu faço o que eu estou pretendendo. E vocês conhecem como aconteceu. E aí o irmão colocou, que a mulher coloca, ela disse que não poderia tocar, nem comer, nem tocar, a Bíblia diz não comer. Ela coloca a árvore da vida, que era no centro, ela coloca essa árvore, que não era lá, e o diabo está. Então, esse é o diálogo que ele queria, é o que ele precisava para entrar com a sua astúcia. E nós sabemos o que ele fez, o que ele conseguiu. O que ele queria, ele conseguiu. Na página 190, deixa eu ver onde eu estou aqui, ainda estou meio longe. Na página 190, Eva, aqui eu já comentei, né? Eva tomou uma decisão sem consultar a Deus. Tomar uma decisão sem consultar a Deus, a chance de errar é muito alta. É muito alta. Por exemplo, a Eva, o casal, eles tinham uma informação do Senhor: não comer daquela árvore. Mas o diabo, quando ela disse não comer, porque morre, ele diz, não, você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. Isso instiga, opa, eu posso ser mais do que sou. Mas ela deveria falar, tudo bem, olha, calma que deixa eu dar uma consultada aqui. Chamava o Adão, estou ouvindo isso, o que você acha?
Não, vamos consultar a Deus. Ele mandou não comer, e aí vamos ver o que ele diz, né? Mas eles não fizeram isso. Vamos ler uma passagem que está lá em Josué, capítulo 9, versículo 14. Quem achar, lê. Josué 9, 14. Josué 9, 14. Quem achou? Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Isso. Não vamos na sequência que ela... Mas essa passagem se diz respeito ao quê? O Josué, eles tinham vencido a cidade inicial ali, a fortaleza, a grande muralha, né? E eles agora vão enfrentar um povo menor. E eles vão indo. E lá na frente, Deus disse, olha, não faça nenhum acerto com ninguém daqui da terra. Aqui vai ser destruído, aqui é de vocês. E eles vão indo, encontra um grupo de pessoas que era de perto dali. Mas eles foram astutos, colocaram pão velho, colocaram coisas, sapato velho, tudo desfigurado. Chegou e falou, Josué, nós somos de longe lá, você pode fazer um pacto conosco, não tem problema, seu Deus é o nosso Deus. E o Josué olhou ali, todo mundo, nem consultou a Deus, fez o pacto, na frente eles estavam lá. Um pacto mal feito, né? Não consultou o Senhor. Se ele tivesse consultado, Senhor, esse pessoal aqui está nos propondo um pacto. Deus ia dizer, não, esses só moram aqui próximo, vocês têm que destruir esses aqui. Aí não pôde destruir, teve que ficar ali no meio. Então, Eva não consultou a Deus. Eva tomou uma posição, Adão tomou uma posição e falharam. Na página seguinte, as 3 fontes atacadas pelo diabo: a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Concupiscência, vamos entender que é uma cobiça. Apetite sexual excessivo, cobiça. Soberba, orgulho excessivo, arrogância. O diabo sempre ataca essas 3 áreas. Isso provavelmente ele fez com os anjos lá, quando ele levou 1/3. Ele fez com a Eva, e ele tentou fazer com Jesus lá no capítulo 4 de Mateus e capítulo 4 de Lucas, quando ele atacou e Jesus teve que enfrentá-lo. Veja que o Senhor não permitia o diálogo com os demônios. Quando o demônio falava, temos passagem que ele disse, cala-te e sai. Ah, não tem. Diálogo com o demônio, diálogo com o inimigo, não. Dialogar é arriscar. É arriscar. Jesus deu exemplo. Ah, mas Jesus enfrentou o diabo, ele tinha que enfrentar para vencê-lo. Estava marcado aquela batalha. Mas ele sempre venceu na palavra de Deus. O diabo sempre levava, através das palavras, aquilo que ele envolveu a Eva, dizendo, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. Você vai... E isso leva a ela e o seu esposo a pensar em coisas maiores. Mas Deus tinha dado que eles nunca ia ser. Deus tinha concedido a eles tudo. É um engano e uma mentira do diabo. Então ela olhou, tomou, comeu e morreu. O encontro do Criador com a criatura.
Ali está em Gênesis 3, 7 a 14. Eu já comentei que esse encontro, o homem perfeito, puro, santo, a imagem do Criador, no Éden. Quando ele peca, ele já demonstra a sua imperfeição. Por quê? O próprio homem, que Deus chega e diz: onde você está, Adão? Ele já está escondido. Então, o homem que deveria e tinha prazer em estar com o Senhor, quando ele peca, ele esconde de Deus. Quando Deus chama, ele diz: olha, eu estou nu aqui, eu me escondi. Eu sempre uso aquela expressão de que Deus chamou ele, mas Deus estava vendo ele. Ele falou: Adão, estou te vendo, você está aí debaixo da árvore, Adão. Aí ele não teve jeito, né? A mulher que o Senhor me deu aí que me levou a esse. E aí a mulher falou: não, a cobra me enganou. Isso demonstra o homem pecaminoso. O homem puro peca, já é essa pessoa. E é o que é hoje. O homem ainda tem essas condições hoje do pecado. Ok? Depois, finalizando, Eva julgada e o homem julgado, com dores de maternidade e submissão ao seu marido. E Adão, página 200. Adão, ele disse: olha, Adão, você deu voz à sua mulher, comerás das árvores de que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito será a terra por ti. O Adão poderia olhar na terra e ver coisas que ele não via e dizer: ó, a culpa é minha. Eu sou o culpado de acontecer isso, né? Espinhos, tudo isso ia acontecer. E você vai agora comer do seu trabalho. Você vai lutar. Antes ele comia e não precisava se esforçar para ter o alimento. Agora ele vai ter que lutar. E a túnica de pele, primeiro sacrifício mostrando que Deus tem o problema do pecado e é Ele que resolve. Então, o homem, o primeiro sacrifício para apontar para o Redentor. Como está lá em Gênesis 3:15, Deus revela que tem um plano para salvar aquele homem que sai do Éden, que estava no Éden, puro, peca, já demonstra o que ele é. Mentiroso, enganador, erra, culpa o outro, fala mal, depois não quer que ele seja o culpado. Amém? Vamos orar.